O músico Dino de Santiago, excelente música, aliás, sou grande admirador, ele atuou nas comemorações dos 50 anos do Expresso e no final sugeriu que a letra do hino nacional fosse alterada. Disse ele: é tempo de termos um hino menos bélico que incentive menos às guerras, não gritemos mais às armas e não marchemos mais contra os canhões. A sugestão de Dino de Santiago originou duas questões de ouvintes que nos pediram uma visão histórica da origem do nosso hino. O João Távora pergunta se é verdade que o hino foi em tempos oferecido a Dom Miguel II. João Távora refere-se a Miguel Januário de Bragança, filho de Dom Miguel e pretendente ao trono português, que morreu em 1927, antes desse hino ser adotado pelos republicanos, depois do ultimato inglês. E o ouvinte Pedro Gil pergunta se é ou não é um mito urbano aquela história de que o verso contra os canhões veio substituir o original contra os bretões, marchar. Vamos a isso. Em relação àquelas perguntas mais curtas do Dom Miguel II e dos bretões, da letra contra os do bretões, hino, marchar, sim. em relação à segunda, é de facto um mito urbano. Eu vi... enfim, trabalhei no arquivo do Alfred Keil, ele tem lá a letra foi sempre contra os canhões, nunca esteve. Nunca houve bretões? Nunca houve bretões. Pode ter, o hino depois, em 1890, foi cantado em muitos teatros. É possível, pode ter acontecido que alguém tivesse alterado a letra, mas a letra do Henrique Lopes de Mendonça, que o Alfred Keil... com que o Alfredo Keil depois fez o hino, é contra os canhões. E isso significa que é anterior ao ultimato? Não, é posterior. É posterior, isto é, foi na época do ultimato. Foi na época do ultimato que eles fizeram. O Alfredo Keil já tinha tentado vários marchas, enfim, composições musicais mais ou menos patrióticas nos anos 1880. Não, mas este foi feito. Aliás, não foi o único. Houve vários hinos nesta ocasião, para serem cantados nos teatros. Certo. Eram cantados nos teatros, como um número, enfim, depois a atriz principal, ou coisa assim, cantava o hino, a plateia levantava-se, batia palmas, havia vários, até alguns com... patrocinados por figuras literárias mais importantes, como o Guerra Junqueiro, mas de facto foi este que pegou. Foi este que pegou. E não foi um hino adotado, quer dizer, não é um hino republicano, não é um hino que não era para os republicanos, tal como não era para os miguelistas, não é para ninguém, era um hino patriótico que depois, mais tarde, não foi em 1890, mais tarde, depois os republicanos vieram a adotar. Vieram a adotar à revelia de Keil, quer dizer, isto é, do Keil e do Henrique Lopes de Mendonça. Ou seja, a mesma história do Dom Miguel, então, também sim, não é verdade. Não é verdade. Isto é, ou pelo menos no arquivo do Alfredo Keil não há sinal nenhum desse tipo de diligências. Que tenha sido oferecido ao filho de Dom Miguel. Não, o Alfredo Keil nos anos 80 até tinha, enfim, a família até era próxima da Casa Real e do rei Dom Luís, sobretudo. Depois o rei Dom Luís morre em 1889, vem o rei Dom Carlos. O Alfredo Keil com o rei Dom Carlos não é tão próximo, não se sente tão próximo, acaba por sentir que um bocadinho esquecido pela família real, as suas opiniões mudam um pouco, mas ele fundamentalmente é um liberal, um patriota, aliás, como dissemos nesse programa 2, que tinha aquela característica curiosa de ele de facto era filho de alemães, e, portanto, e casado com uma italiana, portanto, mas sentia-se incrivelmente português, era uma paixão por Portugal tremenda, portanto, era um patriota verdadeiramente. Na música, na pintura, na ópera, etc. A ideia dele foi sempre exaltar o país, levantar enfim, erguer hoje de novo o esplendor de Portugal. É mesmo uma missão dele, é uma missão que ele se atribui como patriota português, e é nesse sentido que ele e o Henrique Lopes de Mendonça fazem o hino. Não é um hino partidário, não é um hino para um partido, então, um mas regime. Voltamos, se calhar, ao início, à questão bélica. Porque é que o hino é tão bélico? Eu acho que antes de nós nos perguntarmos porque é que a portuguesa, que é o hino da República, desde 1911, porque antes de perguntarmos porque é que temos um hino, enfim, com referências militares e bélicas, temos de perguntamos à França também, à República Francesa, porque é que tem um hino
que foi originalmente uma marcha escrita para um dos exércitos da República Francesa, a Marselhesa, cujo título original é Canto de Guerra para o Exército do Reno. E a letra faz-lhe justiça. Exato, foi composta por Roger de Lille quando da guerra entre a França e a Áustria, em 1792, e portanto é um hino militar, um hino para o Exército, foi cantado pelos voluntários, ou começou a ser associado aos voluntários marselheses do sul de França que chegaram a Paris e começaram a cantar e portanto ficou conhecido por Marselhesa, mas originalmente é este, o Canto de Guerra para o Exército do Reno, e a letra é muito mais sanguinária do que a da portuguesa. O refrão fala no estandarte sangrento e depois tem lá filhos degolados lá pelo meio. Sim, é mesmo um canto de guerra, e esse é o hino nacional da República, é o hino da República Francesa. Podíamos falar também do hino dos Estados Unidos da América, que também é um hino militar, também comemora um acontecimento militar. Enfim, podíamos também fazer há tiros de canhões no hino americano. Exatamente, e bombas que rebentam, etc. Bem, podia fazer agora uma lista de hinos nacionais com origens militares e com referências bélicas, mas acho que o mais importante é compreender isto, é compreender que estes Estados-nações, e sobretudo os atuais Estados-nações, os que existem hoje, formaram-se nos séculos XIX e XX a partir de conflitos internacionais, quase todos. Por exemplo, a Guerra de Libertação contra as potências imperiais, foi um caso, nos Estados da América Latina, no século XIX. A maior parte dos Estados da África, no século XX, também é o caso. E foram guerras, geralmente, estas guerras chamadas de libertação, ou a Grécia em 1821, nos anos 20 do século XIX, foram guerras que se arrastaram e guerras que acabaram por envolver quase toda a população no esforço militar. E, portanto, os símbolos e os monumentos que identificam e que comemoram a nacionalidade assinalam, quer dizer, era inevitável a afirmação dessa nacionalidade através do confronto e do esforço militar. As origens da maior parte dos Estados foram essas, não foram reuniões pacíficas em que toda a gente tiver à mesa de jantar, em que toda a gente diz, vamos fundar um país, e vamos fundar um país com o território que era vosso, ótimo, então vamos brindar a isso. Não era assim, foi uma coisa violenta e também não se faziam os referendos, não se faziam plebiscitos. E é isso, e bem, mesmo na época em que se fazia plebiscitos, primeiro havia um confronto militar e depois fazia-se o plebiscito. Claro. Portanto, era isso que era comemorado como a origem da nação, mas ainda há mais a este respeito. Estes Estados nacionais assentam na cidadania, e a cidadania está ligada ao civismo, ao patriotismo. Isto é, qual é que é a ideia? A ideia é que o cidadão não é simplesmente um egoísta que é cidadão por causa por uma questão de cálculo, isto é, por cálculo dos seus interesses, isto é, interessa-lhe a segurança que o Estado lhe dá, ou por medo, isto é, tem medo da polícia e, portanto, respeita a lei. Não, a ideia é que o cidadão é cidadão porque tem uma paixão pelo que é comum, isto é, pela comunidade, pela nação, por aquilo que se chama pátria, pela independência, pela liberdade que supostamente caracterizam essa nação e que, portanto, por causa dessa paixão que define o cidadão, ele está disposto a sacrificar-se pela independência da nação, pela liberdade da comunidade nacional. Essa é a ideia, quer dizer, essa ideia de que o cidadão está disposto a fazer o último sacrifício para manter a nação. Ora, nada como ao serviço militar e a possibilidade de morrer pela pátria significa melhor a cidadania nesta forma intensa que é fundamental para compreender os Estados nacionais dos séculos XIX e XX. E, claro, a simbologia militar ficou, portanto, associada à cidadania. Quer dizer, é o símbolo da cidadania, esta ideia de combater, de morrer por princípios, por ideais, pela pátria. É algo que dá à cidadania essa dimensão intensa e não apenas de um cálculo egoísta de alguém que está interessado. Deixa-me cá ver qual é o país que me interessa dar mais para eu ter o cartão de cidadão ou o cartão de cidadão ou o passaporte. E depois ainda há uma terceira coisa, que é a questão da guerra. Aliás, já falámos aqui disso. A guerra na Europa tinha sido tradicionalmente, enfim, antes do século XIX, a atividade exclusiva de uma classe de guerreiros, os únicos que têm direito a andar armados.
a nobreza, os fidalgos, são esses que fazem a guerra. E a guerra é aquilo que a atividade militar é aquilo que os distingue do resto da população e que lhes dá o direito de ser a aristocracia, isto é, de estarem acima dessa população. Ora bem, a partir do momento em que nós temos estes Estados nacionais, que são Estados democráticos, são Estados representativos, o serviço militar universal e obrigatório tornou-se, ao lado do sufrágio universal, uma das características da democracia no século XIX. Toda a população é obrigada a participar na defesa do país e não é só obrigada, tem o direito de participar na defesa do país também. Isto é, o cidadão no século XIX é definido como eleitor, tem o direito de votar, mas também como soldado, tem a obrigação e o direito de lutar. Aliás, isso os historiadores do século XIX lembravam que isso também tinha sido uma característica da cidadania na Grécia Antiga, nas cidades gregas. Nas cidades gregas, o soldado é o cidadão é o soldado. O resto da população que não tem cidadania não tem direito de usar armas e não participa no esforço militar. Há uma ligação entre o cidadão e o soldado. E é isso tudo que está representado na letra do hino. É isso tudo que está no hino portuguesa, portanto, composto e não só, como já se viu, não é? Por Alfredo Keil e o Henrique Lopes de Mendonça nos primeiros meses de 1890. Portanto, o contexto é o do conflito diplomático entre Portugal e o Reino Unido por causa de uns territórios no centro da África, entre Angola e Moçambique, que Portugal reivindica. O Reino Unido acha que Portugal não tem direito nem meios para ocupar aqueles territórios e, portanto, recusa reconhecer a soberania portuguesa nesses territórios. Portugal insiste, o Reino Unido faz um ultimato a dizer, bem, parem com a tentativa de ocupar, e renunciem a esses territórios. Isso, quando se sabe em Portugal, a partir do dia 11 de janeiro de 1890, causa uma grande comoção em Lisboa. O governo vai ceder, não vai ceder, e, portanto, o governo acaba por ceder, claro, e é neste contexto que há imensa gente que compõe hinos, e um deles, enfim, hinos patrióticos, e um deles é o do Henrique Lopes de Mendonça. E a ideia do às armas e marchar contra os canhões, que agora faz tanta impressão, aquilo não era necessariamente literal, significava a exaltação patriótica, sem a qual se julgava que uma pequena nação não poderia existir como nação independente na Europa. Ou seja, se uma nação não tivesse nos seus cidadãos esta disponibilidade para lutar pela sua independência, pela sua liberdade, desapareceria na Europa. E, portanto, é esse estado de espírito, através de uma simbologia militar, mas é através desse estado de espírito de, digamos, compromisso com a independência e com a liberdade, que é isso que o hino apela, quer dizer, é isso que o hino e já havia quem não apreciasse na altura? Sim, quer dizer, houve sempre pacifistas por várias razões, houve sempre quem criticasse o militarismo, houve sempre quem dissesse que o militarismo não era uma consequência do conflito, mas uma causa do conflito. A questão é saber se essa disponibilidade para o sacrifício último, digamos assim, pode ser dispensada. E essa é a questão. Provavelmente há um momento na história, e para nós até é recente, no fim do século XX, princípio do século XXI, provavelmente na Europa Ocidental se pensou que sim, que já não valia a pena, que já, enfim, guerras, esforço militar, serviço militar, eram tudo coisas obsoletas. Estamos na época, fim do século XX, o fim da Guerra Fria, uma Europa que está protegida, continua a ser protegida pelo guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos, a integração europeia, enfim, que junta no mesmo projeto internacional aqueles que tinham sido os constantemente rivais ou inimigos e tinham provocado as guerras na Europa nos séculos anteriores, a França, a Alemanha, o próprio Reino Unido, nessa altura, Itália e por aí fora. Portanto, a ideia era que, enfim, já não há inimigos externos, também não há conflitos internos na Europa, portanto, provavelmente
a guerra é uma coisa do passado. É aquela época do fim da história, quer dizer, a ideia de que os grandes conflitos que tinham sido inspirados por questões ideológicas tinham chegado ao fim com a vitória do capitalismo, da democracia, do liberalismo, e portanto já não havia E a paz seria a paz perpétua, não é? A paz perpétua, e portanto a maior parte futuro. E isso aconteceu de facto, quer dizer, quando nós olhamos para os orçamentos, a maior parte dos Estados da Europa Ocidental reduziram os seus orçamentos de defesa, e uma coisa que acabou em geral já tinha começado a acabar, mas acabou, é o serviço militar universal e obrigatório. Portanto, isso começou a ser, digamos, em Portugal nessa altura, na transição dos anos 80 e 90, que os rapazes... E na altura deu alguma polémica, exatamente, havia gente que utilizava esse argumento, a dizer que o serviço militar tinha essa componente muito forte de cidadania. Dizer, e que, exato, houve gente, e, portanto, não era só uma questão de proteção contra inimigos invisíveis, digamos porque assim. Havia na tradição democrática europeia, havia a ideia de que exércitos profissionais, isto é, exércitos, portanto, que não assentavam na mobilização geral da população, é importante que as armas estavam... Exércitos profissionais inevitavelmente significavam o fim da democracia. Porque essa classe militar acabaria por impor. Portanto, a única maneira... Essa polémica hoje em dia também está de volta na Rússia com a questão do grupo Wagner, por exemplo, não é? Até que ponto é que os mercenários podem equivaler aos soldados normais? Esses corpos... Porquê? Porque antes do século XIX, de facto, a guerra era feita por profissionais. Quer dizer, portanto, era, como eu disse aqui, aristocratas ou mercenários, ou aquilo que nós chamamos hoje mercenários. E a verdade é que, mesmo no caso da Europa Ocidental, as ações militares voltaram a ser entregues a soldados profissionais. Hoje são exércitos profissionais que voltámos a ter como antes como no tempo da monarquia absoluta, ter exércitos profissionais. E, portanto, talvez no princípio do século XXI tenha parecido que a cidadania era uma questão de ter um passaporte e acesso a serviços públicos gratuitos, portanto, era quase uma questão, era fazer parte de um clube, quer dizer, que lhe dá algumas vantagens. Ser sócio, não é? E a ideia de que a cidadania assentava na noção de uma comunidade de destino que teria de ser constantemente defendida, provavelmente pareceu irrelevante, isto é, já não interessava. É muito provável que em 2023 isto já não pareça assim. Vejam o que se passa na Ucrânia, há quase um ano. Nós aqui estamos chocados porque o nosso hino nos manda simbolicamente marchar contra os canhões, mas os ucranianos estão literalmente a marchar contra os canhões russos para defender a sua nação e a sua liberdade, e provavelmente é um erro imaginar que a história chegou ao fim e que os hinos precisam de ser reescritos. Provavelmente o que precisamos é de rever um pouco aquilo que imaginamos que é a história. Isso é que talvez a gente precise de rever mais do que rever a letra do hino.